Bom, gente, hoje o assunto é muito importante. A gente vai falar sobre diversidade. Eu tenho uma pessoa super especial aqui, que é pesquisador dessa área, de diversidade de gênero, sobre a questão de educação sexual. O nome dele é Charlie, e ele é professor também, e como especialista na área, ele vai comentar um pouco para a gente sobre esse tema, que é tão importante que hoje a gente vem vendo ser difundido na internet, nas redes sociais, né, na própria televisão. Eu que trabalho muito com o público empresarial, já venho trabalhando bastante a questão da diversidade, principalmente das mulheres, mas ele, como especialista, vai poder falar de algumas questões mais relacionadas com a parte de educação também, para a gente poder entender e começar a trabalhar de uma forma mais consciente sobre isso, né, Charles? Então, é com Com você. certeza, Joyce. Bem, antes de mais nada, eu agradeço o convite, Joyce, fico muito feliz pela solicitação de estar tendo essa oportunidade de falar aqui um pouquinho para o seu público sobre uma questão tão importante hoje em dia, que é a questão da diversidade sexual e de gênero, que alguns também chamam de questão de diferença sexual e de gênero. Por que que essa questão é importante? Pode ser uma pergunta a princípio. Bem, basta a gente perceber que nos trend topics das redes sociais, nos últimos tempos, Tami Miranda, por exemplo, estava no topo de todas. Você entrava no Facebook, você entrava no Instagram, você entrava no LinkedIn até mesmo, todo mundo estava falando sobre isso. Que dirá, então, nos grupos de WhatsApp das famílias, né? Então, é um assunto que chama muito a atenção, que, para o bem e para o mal, envolve muita polêmica, e é importante a sociedade como um todo estar preparada para fazer esse tipo de discussão, fazer esse tipo de debate, né? E é sobre isso que eu gostaria de conversar aqui um pouquinho hoje com vocês. Legal, muito bem. E realmente, assim, foram muitas perguntas que eu recebi, as pessoas, os clientes comentavam, principalmente sobre o comercial, aí, por conta do Dia dos Pais. E por que que você acha que gerou tanta polêmica esse tema? Eu acredito que, na verdade, muito dessa polêmica vem de um desentendimento sobre o assunto. E como que seria esse desentendimento? As pessoas, elas confundem muito ainda três coisas: genitália, orientação sexual e identidade de gênero. A gente vai mostrar para vocês, vai aparecer agora uma imagem muito bacana, que é a imagem do biscoito do gênero, que aqui em São Paulo, particularmente, a gente chama de bolacha do gênero. Verdade. Não é? Essa imagem, ela é muito didática, tem várias versões sobre ela. Se alguém for procurar na internet, no Google, vai achar. Ela é utilizada, inclusive, em salas de aula. Durante o meu mestrado, eu cheguei a ver essa imagem sendo utilizada em uma aula sobre diversidade sexual. E ela é muito interessante, porque a imagem do biscoito sexual, ou biscoito do gênero, mostra para nós que uma coisa é o dito sexo biológico, que aqui particularmente eu vou chamar de genitália, que ela pode ser uma vulva, pode ser um pênis, pode ser algo intermediário entre isso, inclusive, que é uma coisa que a gente vai citar mais para frente. Existe outra coisa chamada identidade de gênero. E o que é a identidade de gênero? Que aí no biscoitinho aparece na parte mais relacionada ao cérebro, né, à cabeça. A identidade de gênero, ela tem muito a ver como a pessoa se sente, como que ela se vê, se ela se vê como homem, se ela se vê como mulher, se ela se vê como algo diferente, um misto das duas coisas, ou uma ausência das duas coisas. É a identidade da pessoa, é uma coisa mais subjetiva que não tem a ver necessariamente com a genitália dela. E outro ponto é a orientação sexual, que as pessoas antigamente usavam a expressão opção sexual. Então, se hoje em dia você ainda está usando a expressão opção sexual, sinto dizer que está precisando dar uma atualizada. Não se trata de uma opção, né? Ninguém escolhe a sua orientação sexual. E orientação sexual, de um modo geral, as mais tradicionais, por assim dizer, que todo mundo conhece, você pode ser heterossexual, homossexual ou bissexual. Então, são três coisas diferentes, né? E aí as pessoas confundem no comercial, né? Porque eu vi alguns comentários, Joyce, na internet, das pessoas dizendo: ai, como que Tami é pai se não possui pênis? Ah, daqui a pouco
a Pablo Vittar vai ganhar um comercial de Dia das Mães. Qual a causa dessa confusão toda? Esse desconhecimento das pessoas não saberem a diferença do que é o genital, do que é a orientação sexual e do que é a identidade de gênero. Sim, exatamente. E existem muitas dúvidas sobre isso, porque eu acredito que tem poucos anos que isso foi mais divulgado, né? Na própria escola, eu não aprendi sobre isso na escola, na época. Você provavelmente também não, né, Tiago? Também não. Eu tive a sorte de ter uma disciplina sobre educação sexual, onde a gente falava de preservativo anticoncepcional, aquela coisa muito padrão, né? Então, existem ainda muitas dúvidas e o preconceito começa por aí, né? As confusões começam aí. Então, a gente tem, por exemplo, a sopa de letrinhas aí do LGBT. Né? Sim. Como é que a gente pode começar a entender essas diferenças? Porque também isso muda muito, né? Não, isso é muito importante, você tocou num ponto essencial, Joyce. As pessoas vivem me perguntando sobre isso. Primeiro havia uma sigla comercial lá nos anos 90, que era a sigla GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, aí depois virou GLBT, aí depois virou LGBT. Hoje, pelo menos a que eu conheço maior de todas, é LGBTQIA+. E aí as pessoas se confundem, né? Nossa, mas do que se tratam essas identidades todas? Por que dessa sopa de letrinhas, né? É o que eu vou tentar sucintamente explicar aqui um pouquinho para vocês, tá? Bem, lembra lá do biscoitinho do gênero que a gente viu? Que existia uma coisa chamada orientação sexual e outra coisa chamada identidade de gênero, né? Sobre orientação sexual especificamente, de um modo geral, as pessoas elas podem se definir como heterossexuais, há uma atração por uma pessoa do gênero sexo oposto, homossexual, a pessoa se sente atraída exclusivamente por pessoas do mesmo sexo, bissexual, ela tem uma atração pelos dois gêneros, pelos dois sexos, o que já é um pouco problemático hoje em dia. E por quê? A gente fala bissexual, dois sexos, dois gêneros, mas existem só dois sexos, existem só dois gêneros, não desmerecendo aqui em absoluto a bissexualidade, que é uma identidade sexual legítima também, mas hoje em dia a gente está tendo aí o surgimento de outras formas identitárias de lidar com o gênero, né? Existem as pessoas transgêneras, e as pessoas transgêneras são aquelas que estão transitando de um gênero para o outro. Existe o termo cisgênero. Eu sou Charlie, sou um homem cisgênero. Você, Joyce, é uma mulher cisgênera. Aí as pessoas ficam confusas, né? Nossa, mas da onde que veio esse negócio de cisgênero? Cis é o contrário de trans. Trans é aquilo que está mudando, está indo de um lado para o outro. Por isso que a gente fala transporte, por isso que a gente fala trânsito, por isso que a gente fala transformação. Cis é o oposto de trans. Cis é aquilo que permanece do mesmo lado. Daí que vem a terminologia da própria palavra cisjordânia. E o cis é aquele que se identifica com o gênero que lhe foi atribuído ao nascimento. Eu, quando nasci, fui dito como menino. Eu me identifico como menino. Logo, sou uma pessoa cisgênera. Então, existe o cisgênero e existe o transgênero. Transgênero, a pessoa transgênera, é aquela que não se sente confortável ao gênero que lhe foi atribuído no nascimento e passa a adotar uma identidade de gênero diversa daquela que lhe foi designada no seu nascimento. E dentre as pessoas transgêneras, nós temos uma imagem aí que mostra as diversas bandeiras LGBTQI+, existem as pessoas que se identificam com os dois gêneros, são as pessoas bigêneras, tem as pessoas que não se identificam com gênero nenhum, são as bandeiras, são as pessoas não binárias, tanto que aparece aí uma bandeira que é a bandeira não binária, inclusive tem todo um movimento social, político, que está se criando em torno das pessoas não binárias, e infelizmente a gente não vê
nem em termos de mercado e nem em termos de política pública por parte do Estado, algo sendo feito para essa população, né? Se até mesmo para gays ou lésbicas ou bissexuais, que as pessoas já estão mais familiarizadas, por assim dizer, a gente sabe que a inclusão ainda é muito precária, seja inclusão via política pública ou via mercado, que dirá, né, para essas identidades que as pessoas conhecem menos, né? Mas é muito importante. Eu sei, Joyce, que você tem um público empresarial com o qual você dialoga muito. É importante que as pessoas saibam, né, sobre essas identidades, sobre essas novas configurações do gênero, do sexo, da sexualidade, até mesmo como forma de se inserir melhor. Nós temos o gender queer, a gente fala muito em queer hoje em dia, né? Foi um dos temas que eu estudei no meu mestrado. As pessoas me perguntam muito sobre o que é queer. Queer seria uma palavra de origem inglesa que as pessoas usavam como estranho, esquisito, e muitos homossexuais, ou bissexuais, ou lésbicas que não se identificavam com um padrão mais normativo da coisa, acabaram adotando esse termo nos Estados Unidos para si. Geralmente são pessoas que elas não se identificam muito nessa caixinha de sou homem, sou mulher, sou menino, sou menina, sou homo ou sou hétero. São pessoas que tentam transcender de alguma forma essas dualidades, que consideram que essas dualidades elas são limitadoras, né, das experiências humanas. Você tem as pessoas assexuais, que elas não sentem atração sexual. Você tem as pessoas demissexuais, que são as pessoas que se identificam parcialmente com o gênero. Tem as demigirls, tem os demiboys. O que é uma demigirl? O que é um demiboy? Um demiboy, por exemplo, é alguém que, olha, eu me identifico parcialmente com o gênero masculino, não me identifico totalmente com o gênero masculino. Logo, sou um demiboy. Ah, eu me identifico parcialmente com o gênero feminino. Logo, sou uma demigirl. Então, você acaba tendo também todas essas nuances, né? Nossa, muita coisa. É bastante coisa. As pessoas elas têm que se atualizar. Quem está aí no GLS ainda parou nos anos 90, viu? Quem está no GLS isso não tudo é conseguiu tão se atualizar. Importante. Você falando assim, eu sinto como se eu precisasse de um curso de especialização. E olha que eu trabalho com diversidade, sempre tive esse olhar por trabalhar na área de recursos humanos. Você imagina as pessoas que não tiveram contato e ficam só ali na superfície realmente do julgamento, que é uma coisa muito... Exato, sim, com certeza, né? E é engraçado, porque eu até gostaria de citar um pouquinho para você a questão da área de educação, que é a minha área de trabalho, né? Sou professor, sou diretor escolar, e muitas vezes as pessoas falam, debater essas coisas na educação é ideologia de gênero. Não, isso na verdade não existe, né? Quando a gente debate esse tipo de assunto na educação, não é no sentido de tentar doutrinar ninguém, como algumas pessoas colocam, né? Mas é de possibilitar o debate, possibilitar a aprendizagem. A própria LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela preconiza, né, a liberdade do ensinar, a liberdade do aprender, a liberdade da manifestação cultural. Então, quando a gente debate temas relacionados à diversidade de gênero e à diversidade sexual, a gente simplesmente está dentro dos parâmetros do que a própria legislação brasileira permite para a gente. Sim, com certeza, sim. Mas você, na experiência que você tem na área de educação, como é que você vê que está evoluindo esse tema, né, de diversidade, das escolas estarem trabalhando isso de alguma forma? Como é que você percebe a evolução disso, assim, nos últimos anos? Olha, eu vou ser muito sincero com você, Joyce. As escolas, elas ainda estão bem conservadoras em relação a esse tema, né? A gente percebe que alguns avanços pontuais acontecem, né? Onde, por exemplo, em algumas aulas de ciências, de biologia, que é onde mais se discute essa questão da diversidade sexual humana, alguns temas que até então não eram abordados estão começando a ser abordados, né? Tem, inclusive, alguns materiais didáticos da parte de aula de ciências e de biologia que citam a população intersexual, que é a última bandeira que vai aparecer para vocês aí na imagem, né? Intersexual
era o que as pessoas antigamente chamavam de hermafrodita. Hoje a gente não utiliza mais esse termo hermafrodita, Nossa. né? Intersexual é uma pessoa cuja genitália ou configuração dos órgãos internos dela não condiz necessariamente com aquela caixinha do XX ou do XY em ponto final, né? Existem, aliás, do ponto de vista da própria genética, os seres humanos eles não se limitam ao XX ou ao XY. Existem variações sobre isso, né? Que antigamente a medicina, a biologia chamavam de anomalias, e hoje em dia isso tem sido questionado, né? Por que anomalias? Eu não vou me aprofundar nessa questão, até mesmo pelo nosso tempo, mas o debate sobre intersexualidade é um debate muito interessante, que pode ser feito sim nas escolas, porque o movimento intersexual, por exemplo, hoje em dia, levanta uma bandeira, que é a bandeira sobre a violência que os bebês intersexuais sofrem, né? Porque quando um bebê intersexual nasce, muitas vezes a medicina coloca que há necessidade de se fazer uma cirurgia de mutilação em cima daquela criança, né? Mas necessita dessa cirurgia, por quê? A intersexualidade, ela representa um perigo de saúde para a pessoa? Na maioria das vezes não. Se não, por que esse tipo de procedimento cirúrgico tão invasivo num bebê? Tem textos maravilhosos, alguns eu estudei no meu mestrado, que falam sobre isso, e é um tema assim riquíssimo, que dá para ser muito explorado dentro da educação também. Pois é, eu acho que não só na educação, né, nas escolas, né, educação como um todo, Nas nas empresas, universidades, nas nas universidades, então, empresas. muitas empresas hoje já estão trabalhando isso, esse assunto, já estão levando isso para o dia a dia, porque diversidade nada mais é do que a gente trabalhar essa diferença, nós somos A diferentes. gente vê que algumas empresas, inclusive, Joyce, elas já têm algumas políticas inclusivas interessantes, né, de contratação, principalmente de pessoas transgêneras, Sim, sim. porque embora a população gay e a população lésbica também sofra muito preconceito, que é a homofobia, a gente não pode negar que existe uma violência adicional sobre a população transgênera que a gente chama de transfobia, né? Então, muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo que uma pessoa trans sofre homofobia, você está fazendo uma defesa, mas uma defesa errada da pessoa. Porque o preconceito que a pessoa trans sofre é transfobia, é outro tipo diferente de preconceito. Às vezes, até gays e lésbicas, inclusive, podem reproduzir, infelizmente, comportamentos transfóbicos. Sim, com certeza. Então, assim, a dica principal para quem está assistindo o vídeo, né, se tiver alguma dúvida, escreve para a gente, compartilha, Sim. porque eu acredito que essas informações têm que ser compartilhadas, né, para a gente começar a entender melhor o que significa cada coisa. Eu, por exemplo, aqui hoje com você estou aprendendo várias coisas e relembrando outras. E na verdade, Joyce, não é num vídeo agora que a gente vai resumir toda essa discussão, porque essa discussão Claro. a gente vai puxando daqui, vai puxando dali, e ela é muito profunda, é muito rica, e eu acho que vale a pena a sociedade fazer essa discussão. E eu termino aqui parte da minha fala, voltando à nossa discussão original e afirmando: Tami é pai, sim, porque independente do genital da pessoa, principalmente pai é aquele que cria, é aquele que ama. Sim, é como ela se reconhece, exatamente isso. E eu acredito que, por tudo que a gente discute aqui na Carreira em Movimento, né, quanto mais a gente entender as individualidades, a gente se preocupar e se conhecer melhor e reconhecer que o outro é diferente da gente, melhor a gente vai viver, mais a gente vai se desenvolver e mais a gente vai contribuir uns com os outros, né? Eu acho Com que certeza. quem se interessou pelo assunto é buscar mais informações, tem muita coisa na internet. A gente vai deixar aqui os contatos do Charlie, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, né, Charlie? Você pode deixar o e-mail. Fique à vontade, estou à disposição. Ótimo, é muito bom saber, né, que existem pessoas como você que se aprofundam a pesquisar isso, a trazer isso para a sociedade. Muito obrigada pelo seu tempo aí, a sua contribuição, tá? Eu que agradeço a oportunidade, Joyce. Um grande abraço a todos. Quem gostou, curte o vídeo, compartilha, tá, gente? Grande beijo. Tchau, tchau.